João capítulo 3, está na página 720. Quero ler com você o verso 4 e 5, tá bom? Me acompanha aí, por favor. Amém? Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E o verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Disse Jesus para Pedro. Verso 14 agora. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É por isso que essa igreja lava os pés uns dos outros. Hoje você viu o batismo. É uma das simbologias. Ela representa a comemoração da morte de Cristo. O batismo é sepultamento, morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando eu aceito o batismo nas águas, eu estou sendo sepultado, simbolicamente. Estou sendo lavado pelo sangue de Cristo. Eu vou nascer para uma nova vida. Eu começo agora uma caminhada de cristão. Não que a água tem milagres, não. Essa água é água, é normal. Pode até alguém quiser tomar banho, pode banhar. Não tem pecado de ninguém dentro. Isso é só um símbolo. Então, queridos, se você pela fé recebe, você é lavado pelo sangue de Cristo. Amém. Quanto lava-pé, Jesus disse o seguinte: ele ajuntou os discípulos, pegou a toalha, pôs no ombro, pegou uma bacia e então se aproximou de Pedro. E quando ele abaixou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: meus pés você não lava não, Senhor. Por que Pedro fez isso? Ele se sentiu indigno. Ele nunca tinha visto essa cena, a não ser de um servo fazer isso. No Oriente, essa cena é comum. Todos os ricos têm um servo. E quando chega alguém empoeirado pela caminhada no deserto, as poeiras das estradas, a primeira coisa que faz é mandar sentar. O servo vem com a bacia, a toalha, abaixa e tira o calçado, a sandália da pessoa e lava os pés. Por isso Pedro não deixou Jesus fazer isso. De jeito nenhum, você não vai lavar meus pés. E Jesus então disse para ele o seguinte: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não terá parte comigo. Ele, opa. Se você ler o contexto, ele vai dizer: se é assim, Senhor, me banha todo. E Deus diz para ele, Jesus diz: não, você já está lavado. É só os pés. Você não precisa lavar mais do que os pés, Pedro. E esse símbolo é chamado símbolo da humildade. Porque não é todo mundo que tem coragem de abaixar e cheirar o chulezinho do outro. Hã? É ou não é? Isso é sério. Tirar o sapato e mandar o outro: tira a meia, meu filho. Lava meus pés aí. Todo mundo tem um cheirinho no pé da borracha do sapato, né? Então assim, você vai passar por essa cena aqui. Mulher lava pé de mulher, homem lava pé de homem. Certo? É uma regra que a gente tem. As irmãs às vezes estão de saia. Então, ou o marido pode lavar os pés da esposa, a esposa lavar os pés do marido. Pedir perdão um ao outro. Esse momento é um momento de reconciliação, de humildade, de confessar ali um para o outro: me perdoa, porque eu te machuquei, eu te fiz isso me perdoa, abraçam. Porque nós estamos nos preparando para ir para o céu. Principalmente marido e mulher que discutem em casa, é hora de lavar os pés um do outro. É o momento onde você desce lá no pó, se humilha. Isso aqui não é para qualquer um. Gente orgulhoso não faz isso. Muita igreja não faz o lava-pés. Muitas que eu conheço não faz essa cerimônia. E é bíblico. Jesus está dizendo: assim como eu fiz, façais vós também. Por que eu não vou fazer? É ordem dele. Tá bem? É ordem dele. Então deixa eu explicar isso para você aqui. Vamos lá, Felipe, comigo, depois a gente segue a leitura. Quando Jesus morreu, já não era mais necessário observar a cerimônia do sistema sacrificial. Aquilo que acontecia lá no santuário terrestre não precisa mais. É por isso que há tantas religiões confusas. Por que tantas confusões? A questão é que a religião discute doutrinas. Choca, um guarda sábado, o outro guarda domingo. Um acha que tem que comer tudo, o outro acha que não. Então qual a resposta? É bíblica. Você tem que viver conforme a Bíblia ensina. E é isso que a gente tem ensinado para você. A autoridade é a Bíblia, não é o pastor, não é o padre. É a palavra de Deus. Quando o véu rasgou, está vendo o véu? O santuário que separava, a cortina que separava, obrigado irmã, separava ali o santo do santíssimo, acabou. Só o sacerdote tinha acesso a Cristo.
E o sumo sacerdote, o pecador não, ele ficava no pátio. Agora, com a morte de Cristo, ele está abrindo um espaço para que eu possa entrar e falar com ele sem precisar de intercessor. Eu falo direto com Jesus. Amém? Amém. É isso que a gente tem que entender. Se tem, padre, eu fiz isso. O padre não vai te dar perdão. Ele não morreu por você. O sangue é de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E é ele que eu tenho que confessar. E quando esse véu foi rasgado, isso me deu o direito agora de ir a Jesus, porque ele morreu por mim, uma vez por toda. Não precisa mais matar cordeiro. A confusão está aí em muitas religiões. A Bíblia fala mais de 200 leis. As duas leis especiais na Bíblia é a de cerimônia e a lei moral. A lei moral, os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Esse não acaba. Esse rege o universo, até os anjos. Mas a lei de cerimônia acabou aqui, ó. Quando Jesus morreu, esta lei de matar cordeiro acabou. E as pessoas misturam ela com a lei de Deus. Por isso dá tanta confusão. Eu não preciso mais sacrificar nenhum animal para pedir perdão a Deus. Eu não preciso carregar pedra para ser perdoado. Eu não preciso caminhar daqui para Goiânia a pé para pagar promessa. Não. Jesus já pagou por mim na cruz do Calvário. O que ele espera das pessoas é obediência. E isso elas não têm feito. Elas acham que fazendo esse sacrifício serão perdoadas. Não vai ser. Porque a Bíblia diz que é através do sangue de Jesus. Não é carregando pedra. Não é fazendo calo nos pés. Jesus já fez isso aqui. Você viu o vídeo? Ele carrega uma cruz por você e por mim, que você não suportaria, nem eu. Ele toma o nosso lugar, paga o preço, leva os nossos pecados, para que a gente fique livre disso. Tudo que eu tenho que fazer é confessar meus pecados a Ele, pedir perdão e então mudar de vida e obedecê-lo. É isso que Ele espera de mim. Não adianta eu sair fazendo sacrifícios se eu não obedeço. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas se não obedecer não tem sentido para Jesus. Ele disse: se você me ama, guarda os meus. Diferente, ele está dizendo: se você me ama, carrega pedra. Ele não disse isso para mim na Bíblia. Se você me ama, carrega uma cruz para mim. Não. Fala para você levar a sua cruz, de segui-lo. A maior ele já levou. E não ficar se sacrificando. Muito bem, pode passar, por favor. Uma outra coisa importante aqui: Jesus introduziu outras ordenanças que deveriam ser praticadas pelos cristãos. Quais? Vamos conhecer. O lava-pés, que acabamos de ler. Está aí essa cena que Jesus fez com Pedro e os outros discípulos. Pode passar, Felipe. Declarou-lhe Jesus: quem já se batizou, quem já banhou, foi batizado, em outras palavras, não necessita de lavar senão os pés, ou não necessita ser rebatizado se pecar. Quando ao mais está todo limpo, quando já se foi batizado. Lavar os pés é todo o requerido para simbolizar essa purificação dos pecados do mundo. Então, se você já se batizou, você não precisa mais tomar um banho como Pedro queria. Jesus então lava os pés de Pedro. Ele entendeu. Ele entendeu. Disse: não, Senhor, se é assim, então eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Se é isso que o Senhor está me explicando, a tua palavra, o Senhor está explicando, sendo mestre, o Senhor abaixa para lavar meus pés, é muita humildade. Queridos, as pessoas às vezes com orgulho não faz isso. Elas não abaixam. Não vai abaixar nunca para lavar os pés de alguém. Então aprenda com Jesus essa lição. Pode seguir comigo. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É isso que Jesus fez. Irmãos, o que a gente quer ensinar para você com todo o carinho e amor é seguir a palavra de Deus, só isso. Se você seguir o que Jesus está pedindo e eu, você está no caminho. Nenhuma igreja vai te salvar, nenhuma. Às vezes as pessoas se preocupam com a placa da igreja. Não vai salvar. Um dia Jesus vem buscar pessoas. Vai ter dois grupos. Um que vai se perder, o outro que vai ser salvo. Depende do que você está vivendo e eu. Se estamos obedecendo a Cristo como Ele pede, estaremos no grupo da direita. Ele vai separar uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. É isso que a Bíblia diz. É Ele que vai fazer essa separação. Conforme estamos vivendo. Pode seguir, Felipe, comigo aqui. O batismo é um símbolo de eliminação do pecado. Então, por isso, o batismo acontece, mas o lava-pés é de humildade. Pode passar. O lava-pés ajuda a eliminar o orgulho
e abrandar o nosso coração e nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. É isso. A igreja, quando você for participar desse momento, primeiro se lava os pés. Você se humilha diante de Deus e do seu irmão, e depois você participa da Santa Ceia. Aquele que não lava os pés não participa da ceia. Jesus primeiro lava os pés dos discípulos. Momento de se humilhar. Se você não se humilha, você vai... Se você está brigado com o irmão, você odeia o irmão, você acha que você vai tomar ceia? Se você não abaixa aqui para lavar os pés dele, você acha que você vai ter coragem de pegar a Santa Ceia, que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo, você vai participar? Isso é participar indignamente. Aí está um problema. Ela é para o pecador, mas o pecador arrependido. Se você não tem essa humildade de ir lá, irmão Manuel, me perdoa, eu lhe machuquei, se eu posso lavar seus pés. É isso que acontece na Santa Ceia. Não precisa ficar batizando constantemente. O batismo deveria ser uma vez só. A não ser o caso da pessoa afastar, ele pode passar por um rebatismo. A Bíblia não dá esse direito em Atos 19. Mas fora isso, ele deve batizar. Há um só batismo, diz a Bíblia. De uma forma correta, que é nas águas. É isso que Deus espera de nós. Mas entenda isso. Você vai participar do lava-pés. Logo, logo, você vai entender isso. Muito bem, pode seguir comigo. Depois do lava-pés, abre sua Bíblia em Coríntios comigo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de outro assunto agora. Já aprendemos aí a primeira cerimônia, qual é? O lava-pés. Vamos então agora para a ceia. 1 Coríntios, no capítulo 11, lá na página 771, você encontra esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 24. Bem? 1 Coríntios 11, 23 e 24. Amém? Amém. Ou ainda há dúvida aí? A irmã está ali tentando encontrar ajuda ali. Página 171, irmã. No Novo Testamento aí. Eu espero vocês. Tem gente que já está com mais facilidade, outros ainda não. 1 Coríntios. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Muito bem, pode passar, obrigado. O símbolo do corpo de Cristo agora. Quero dizer uma coisa aqui para você. Tem pessoas que acham que o pão é o corpo de Cristo. Não é. Esse pão, ele deve ser feito, sabe que jeito? Água, uma colher de azeite, o trigo e pronto. Se muito, às vezes põe uma pitadinha de sal. Não se põe fermento, porque o fermento na Bíblia representa o quê? O pecado. O corpo de Cristo não tinha pecado. Tudo é simbologia. Assim como era no santuário, ali estava a bacia de lavar, representava o batismo. Lá estava o candelabro com 7 lâmpadas, Jesus é a luz do mundo. O azeite, o Espírito Santo. E assim os pães, Jesus é o pão da vida. Tudo é símbolo. Nesse caso aqui também é simbologia. Esse pão não é o corpo de Cristo. Ele é um símbolo do corpo de Cristo. Ele não pode ser um pão de padaria. Se você já tomou ceia por aí em alguma igreja com pão de padaria, tem fermento. Não está batendo com a Bíblia. Não pode ter fermento. Não pode ser rosca. A pessoa dá um pedaço de rosca. Eu vi ceia com um pedaço de rosca. Não é lanche. É só uma lembrança da morte de Jesus por nós. É como se eu estivesse comendo o corpo de Cristo, que foi dilacerado por mim, foi machucado por mim, foi chicoteado por mim e morreu na cruz do Calvário por mim. E ele pede para mim participar disso. Enquanto ele não vem, a igreja deve lembrar desse momento através desse símbolo. Então entra isso aqui. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Em memória, para lembrar isso. Pode seguir comigo o texto. Pode passar. Aqui está o outro momento aqui. Se você seguir, vamos ler comigo aqui na Bíblia, ó. Pode seguir aí logo embaixo.
o verso 25 e 26, do mesmo capítulo 11. Pode seguir comigo aí. 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o quê? Também o quê? O cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber do cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele... Você entendeu? São apenas símbolos. Esse pão não vai fazer nenhuma diferença. Esse suco tem que ser suco puro da uva, sem fermento também, sem álcool. Sem álcool. Tem que ser 100% suco de uva. Ele não pode ter álcool, porque senão fermenta também. E isso representa o pecado. Então Jesus ensinou isso para os discípulos antes da sua morte. Ele estava caminhando para a morte naquela noite. Isso era numa quinta-feira à noite. Judas iria lhe trair. Naquela noite já estava vendendo Jesus por 30 moedas, já tinha ido lá combinar com os sacerdotes. E Jesus já conhecia o coração de Judas. Poderia ter sido Pedro, poderia ser Tomé, mas a Bíblia diz que Judas deixou o diabo usá-lo. Satanás tomou conta de Judas. Jesus quis salvá-lo, dando a ele uma chance. O que tens para fazer, faze depressa. Era para que ele mudasse de ideia. Jesus pega o bocado de pão, molha no vinho, no suco da uva e dá para ele. O primeiro que recebe o pão da ceia é Judas. E ele não muda. O seu intuito de vender a Cristo continuou. Ele levanta, vai lá com o sacerdote, recebe as 30 moedas. E então sabia que Jesus, ao terminar a ceia, iria lá para o jardim do Getsemane, onde ele costumava orar com os discípulos. Isso aqui me traz uma lição poderosa. Você sabia que os mais traidores nos últimos dias serão de dentro de casa? Você sabia disso? É aqueles que te conhecem. Muita gente dentro da igreja vai te entregar, porque nós teremos que fugir um dia. As leis desse mundo se levantarão contra a igreja. Muito breve haverá uma obrigação de guardar só um dia. E se você não guardar, você vai morrer. Porque no passado foi assim. Mataram mais de 1 milhão de cristãos por causa do sábado. Eram jogados nas arenas para os leões comerem. E vai ser tomado a Bíblia de novo antes da volta de Cristo. As leis deste mundo, principalmente os Estados Unidos, juntamente com o poder romano, vão se unir. Diz a Bíblia no Apocalipse 13. E ninguém compra, ninguém vende se não tiver o sinal da besta. Se o sinal de Deus é o sábado, diz a Bíblia, qual vai ser o sinal da besta? O domingo. É 2 dias de guarda. Você vai ter que escolher estar de um lado ou do outro. E quem escolher o sábado vai ser perseguido. Você escolhe Roma ou você escolhe a Cristo. Assim foi no passado e será antes da volta de Jesus. Queridos, as coisas vão afunilando. Cada vez que você ler a Bíblia, você vai entender que só tem 2 lados. São 2 igrejas, uma pura e outra impura. Uma de Cristo, outra do diabo. Não tem jeito. Vai se dividir o grupo de pessoas desse mundo. Lá na cruz tinha um ladrão que é chamado de bonzinho, e do outro lado um que criticava. Não se arrependeu. Dimas se arrependeu. Quem se arrepende alcança a salvação. Quem não arrepende vai se perder. Então a Bíblia é muito clara. A gente não pode pregar diferente. Às vezes dói, a palavra de Deus machuca, mas é isso mesmo. Eu tenho que ser humilde para aceitar. Eu decido, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalhe. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem jeito. Jesus chega ao momento de chamar: ô raça de víbora, vocês são como sepulcros caiados, tá bonitinho por fora, mas dentro tá podre. Muitas vezes pegou assim, duro com as pessoas, pegou um chicote para limpar o templo, que o povo estava vendendo ali na porta do templo, roubando, trocando